Dando sequência então aos nossos vídeos da administrativa, hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, um pouco polêmico, sobre a famosa reunião. Então, como se preparar para a reunião? O que fazer depois que ela acaba? Como agendar uma reunião? Vamos pensar tudo isso nesse vídeo. Espero que você venha aqui comigo para aprendermos um pouco mais sobre. Olá, eu sou o Duval, professor de Laboratório Tecnológico, e antes de começarmos, o mais importante é pensar quais são os assuntos que serão tratados na reunião. Onde e quando a reunião será realizada e como será registrada. Para isso, hoje vamos conhecer um pouco sobre pauta, ata e agenda. Vamos começar então com a pauta. A pauta é um documento feito antes da reunião para um planejamento, ou seja, antes da reunião você tem que começar a imaginar algumas coisas. Como? Você tem que imaginar quais são os assuntos que vão ser tratados na reunião. A pauta vai ter alguns objetivos como manter a organização da reunião, ou seja, você vai pensar em alguma coisa, uma linha de pensamento no qual você quer tratar nessa reunião, e você vai tratar ela do começo até o final. Outra coisa é não esquecer alguns itens importantes a serem tratados na reunião. Então, quando você tem todos os itens que você tem que conversar dentro da reunião, você não vai esquecer nenhum item. O terceiro é apresentar previamente os assuntos a serem tratados. Essa pauta normalmente é entregada para todas as pessoas que vão participar da reunião antes de iniciarem, apenas com tópicos, porque todo mundo sabe o que vai ser discutido na reunião e de maneira que seja mais fácil todo mundo já manter a ciência do que esperar na reunião. E por último, manter um foco e todo mundo saber o que vai ser tratado na reunião, tipo, conversar sobre aquilo. Porque pensa bem, vou dar um exemplo prático que eu acho que a maioria de vocês podem pensar reunião de escola para poder fazer um trabalho de escola. Eu sei que vocês já reuniram com amigos, alguma coisa assim, para fazer algum assunto de escolar. Chegou na hora, todo mundo começa a baderna, cada um começa a conversar sobre algum assunto diferente. No final, o trabalho é feito, algumas vezes, né? Mas nós podemos concordar que se todo mundo tivesse feito uma pauta reunida e conversado apenas sobre assuntos do trabalho, o trabalho teria sido terminado muito mais rápido, certo? É exatamente por isso que no meio empresarial as pessoas costumam fazer as pautas para organizar a reunião antes dela começar e manter um foco naquilo. Nós sabemos que na pauta você vai colocar todos os assuntos que você quer tratar. E na vida real não vai ser bem assim. Não vai dar tempo de você colocar todos os assuntos. Imprevistos acontecem. Às vezes você vai ter que terminar uma reunião antes da hora. Mas como garantir que tudo que foi debatido na reunião seja passado para frente? Por exemplo, tudo que você conversou na reunião seja passado para frente. Como na próxima reunião vocês não esqueçam de retomar os itens que você fez e quais foram os itens que vocês não debateram naquela reunião. Para isso, é utilizado a ata. A ata é um documento que registra o que aconteceu depois da reunião. Então a ata vai ter a data, o local e o local onde foi feita a reunião, todas as pessoas presentes na reunião e os cargos dela. Vai ter todas as pautas da reunião, incluindo também todas as que foram debatidas. Vai colocar em ordem cronológica, ou seja, de acordo com o que vocês foram falando, as discussões que aconteceram dentro daquela reunião. Vocês vão fazer um registro de todas as decisões tomadas a partir daquilo e todos os compromissos que foram feitos com a reunião. Para isso, eu vou passar para vocês agora, por exemplo, uma dica de como construir uma boa ata. Organize muito bem todas as informações, relate de maneira contínua, tais como aconteceram, ou seja, mantenha uma ordem cronológica. De acordo com o que vocês forem falando os assuntos, vocês vão escrevendo. Coloque todos os pontos, do começo, meio e fim. Então, não deixe nada perder. Os principais, né? Coloque no final as decisões, metas futuras, o que fica faltando na reunião de ser conversado. E tudo isso você coloque em um texto corrido, ou seja, um texto inteiro, com linguagem bem objetiva, clara, de que qualquer um consiga ler, evitando usar gírias, usando apenas a linguagem formal. Bom, pensando então que ata e pauta são as melhores coisas para organizar a sua reunião, vamos pensar então um pouco sobre o que organizar a sua vida cotidiana. No caso, nós temos a agenda. Então, como bônus da aula de hoje, nós vamos falar então sobre os tipos de agendas que temos. A primeira seria o tipo de agenda diária. Ela é muito boa porque você pode trazer uma página para cada dia da semana. Você pode colocar por menor cada uma das etapas que você vai fazer no seu dia. Mas ela é meio ruim às vezes, porque por ser uma página A4, ela vai ser grossa, principalmente.
porque um ano tem vários dias, então a agenda pode ser muito grande, pode ser ruim para alguém que tenha que carregar ela para um lado para o outro. Nós temos também a agenda semanal, que você vai abrir ela, vai ter toda semana, separado pequeno espaço por dia. Ela é muito boa porque você consegue ver claramente quais são os eventos que você vai ter durante a semana e o que vem pela frente. Mas ela é ruim que ela pode ser pouco detalhada durante o dia para quem tem um dia muito corrido com vários eventos. Por último, então, nós temos a mensal, que ela é a melhor de todas pelo fato dela ser mais compacta. Ela vai ter menos coisas ainda, é menos espaço, você vai conseguir ter uma amplitude maior do que você vai fazer durante todo o seu mês. Só que a pior parte dela, assim como a anterior, que você pode conseguir não anotar tudo que você pretende num quadrado pequeno. Então, se você tem muitas tarefas, pode ser que um quadrado pequeno não te atenda e você possa querer uma semanal. O melhor de tudo é você pensar em qual delas vai te atender melhor na sua empresa, se você faz muita coisa, se você faz menos coisa, o que você precisa anotar e ver qual que se encaixa melhor na sua agenda. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!